Fala galera, boa tarde. Começando agora o terceiro episódio do Fuga de Ideias Cast. E hoje a gente está com ele, Elie Cheniot, né, que é o professor titular de psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Além disso, ele é professor do programa de pós-graduação em saúde mental da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o IPUB. Também é o chefe do Bipolab, que é o ambulatório de transtorno bipolar da nossa residência, né, do IPUB, da UFRJ. E além disso, o Elie também é um grande escritor, né, tendo escrito aí alguns livros, como Manual de Psicopatologia, Cinema e Loucura, conhecendo, né, os transtornos mentais através dos filmes. E agora, no mês de agosto, ele acabou de lançar o seu último livro, Fogo e Cinzas, que acabou de sair do forno aí. Ele trouxe um exemplar pra gente. E ele, muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Na verdade, eu que me convidei, né? Mas se não tivesse convidado, você já estaria na nossa lista, com certeza. É um prazer, assim, estar aqui, podendo conversar um pouco com você. E eu queria começar, ele na questão da escrita, assim. Quando que começou isso? Sempre foi um sonho? Foi desde criança? Conta pra gente aí quando que começou. Não, a escrita é uma coisa tardia na minha vida, jamais imaginava. Por exemplo, no vestibular, quando eu fiz, tem tempinho, tinha uma prova de redação. Aí eu passei bem para a UERJ, fiz graduação na UERJ. Aliás, eu escolhi a UERJ porque ficava perto do Maracanã, mas isso não vem ao caso, fuga de ideias, né? Eu tinha até pontos para passar no UFRJ, mas botei o UERJ como primeira opção, era o vestibular unificado. Estou contando porque, apesar de eu passar bem, eu tirei B na prova de redação, não tirei A. Então, e não fiquei assim decepcionado, eu escrevo tão bem, como é que eu tirei B? Não. Eu comecei escrevendo artigo científico, assim, então não tinha pretensão de ser escritor. E o primeiro livro foi uma união, assim, da dissertação de mestrado e tese de doutorado, que foram sobre síndrome pré-menstrual, que eu publiquei pela editora da UERJ, já era professor da UERJ, então tinha essa facilidade. Então, já que eu escrevi pra caramba na dissertação de mestrado, na tese de doutorado, vou juntar isso aí e vir um livro. Aí perdi a virgindade, mas não imaginava que fosse fazer um segundo. Aí o manual veio no ano seguinte, o Manual de Psicopatologia. Que foi um sucesso, né? Estourou, assim. Eu vejo residente, assim, do país todo, tipo, comentando, falando sobre o livro, o quanto que ele consegue ser didático, assim, conciso também, né? É um livro muito, assim, quero saber sobre isso, tem lá, acha fácil. Eu, pelo menos, assim, no meu R1, salvou, assim. E não só na residência, mas na faculdade mesmo. Todo mundo que roda na psiquiatria tá sempre lendo o Manual de Psicopatologia. A palavra que eu mais ouço quando as pessoas comentam sobre o livro é didático. Aí eu fico satisfeito. Hoje que me voltou a lembrança um pouco da origem, porque foi na residência, acho que no segundo ano, pediram para cada residente escrever um texto sobre alteração de uma função psíquica. Aí eu escrevi sobre memória. Aí ficou assim meio que um capítulo de livro, só faltou escrever os outros. Claro que o de memória foi melhorado. Então teve essa origem, teve mais de uma origem, né? Mas uma das origens, eu não me lembrava disso não, eu lembrei talvez hoje, desse texto que era um trabalho no curso de residência lá no IPUB, onde vocês fazem. E como que é o processo da escrita? É uma coisa que vem da inspiração ou precisa de uma rotina? Foram, por enquanto, 6 livros muito heterogêneos, um completamente diferente do outro. São 6 livros, 6 editoras diferentes, com 6 histórias diferentes. Então, cada livro tem uma... Então, não sei como te responder. Mas não tem muito de inspiração, não. Tem um pouquinho. Tem um livro de crônicas que eu escrevi, Falsas Crônicas, textos de autoficção, que é um livro fininho, anti-Facebook. Aí esse foi inspiração, mas são textos muito curtos.
Em geral, é muita organização. Uhum. O que dá mais trabalho e é mais chato é catar as informações, ler pra caramba e organizar. Então, tem sempre um rascunhão. Ah, então vou... Tá, manual de psicopatologia. Então, seção memória, tá, alterações quantitativas, tá, qualitativas, a psicologia da memória, a memória nos transtornos mentais. Então, vou dividindo em seções. Uhum. Então, é uma divisão que pode ser modificada, isso com o computador, né, copiar e colar, mas é importante ter essa organização, estarem as informações lá, organizadas na ordem. Aí depois só falta escrever. Escrever é o mais fácil, quando você tem tudo organizado. E aí é botar, não no papel, né? Primeiro na tela do computador, mas com essa base, relendo as informações já organizadas. Ah, isso aqui tá... O autor falou isso, o outro falou a mesma coisa, o outro é diferente. Então entender o que tem daquilo, o que tem de diferente, de discordante. E eu acho que o manual fica muito assim, porque até o próprio Fogo e Cinzas, né, tem seções, subseções, então tem toda uma organização, assim, meu lado obsessivo. Vai ter umas coisinhas criativas, né, por exemplo, umas seções do Fogo e Cinzas, falando do Ernest Hemingway. Então tem lá uma seção que o título é Heroísmo, Traumatismo e Alcoolismo. Eu usei 3 palavras que rimam, mas que tem tudo a ver com a história do Hemingway, que além de bipolar alcoolista, tinha uma vida de aventuras, passou por muitos acidentes, acabou se matando, o que é irônico, mas ele escapou de vários acidentes graves, inclusive 2 quedas de avião em 2 dias seguidos. E essa coisa de heroísmo, né? Acidente de traumatismo e heroísmo, porque ele se meteu em 2 guerras mundiais, mais a Revolução... A Guerra Civil Espanhola, se meteu em praticava safari, era toureiro amador, praticava boxe, Então, aí eu usei as 3 palavras que rimavam. Aí uma pequena inspiração, né? Você tentar ser meio engraçadinho no meio daquelas informações todas. Mas eu acho que eu sou muito da organização, organizar as ideias, aí fica fácil escrever. Ele, aproveitando ainda sobre esse processo criativo aí, é uma dúvida minha, assim, como que é o Eli aí fora, né, dessa questão médica, assim, o Eli como pessoa mesmo nesse processo de escrever? Porque, assim, ninguém escreve 6 livros, né, sem toda uma organização, como você falou, né, é um número muito expressivo e com a qualidade que você escreve. A minha dúvida é, você como pessoa, como que é? Fica ansioso? Lê e relê muitas vezes, você chega a apagar o que você escreveu, chega a perder noite de sono preocupado, como que é isso? Ou a coisa flui, assim? Gera ansiedade, mas é muito assim de dedicação. Eu tô com um projeto, escrever um livro, aí é todo dia, nem que sejam 15 minutos, mas às vezes, quer dizer, nem trabalhei no livro, mas eu estou pensando no livro. Eu estou, sei lá, tomando banho, escovando os dentes, passeando, vendo o jogo do Flamengo. Não, o jogo do Flamengo eu fico concentrado só no jogo. Mas fazendo tudo e pensando no livro. Então eu continuo trabalhando. Acho que eu não lembro de ter sonhado com alguma coisa do livro, não, mas... Então tem aqueles meses ou poucos anos que tem que ser uma coisa diária, senão não sai. Dificilmente, assim, eu fico mais de 4 horas no mesmo dia trabalhando no livro, porque aí perde a qualidade, eu fico cansado, não sai mais nada de bom. Mas eu funciono melhor trabalhando um pouquinho todo dia. Aí eu sou disciplinado, eu tenho que arranjar 15 minutos, meia hora, e quando der 4 horas seguidas, e trabalhando no livro. O que atrapalha outras coisas, mas trabalha mais as coisas. Escrever artigo, que é mais chato, mas de certa forma é mais valorizado, né? Pelo menos no meio acadêmico. E você falou sobre Hemingway, né? Que ele tem aquele livro O Velho Mar, muito famoso, que é dos autores que são citados no seu livro. Uma outra autora que me chamou muita atenção também foi a Sylvia Plath, que ela tem a redoma de vidro, ela tinha transtorno bipolar, e ela fez um livro quase autobiográfico, né, sobre a vida dela, e o livro conta muito sobre o transtorno em si, sobre as coisas que ela passou, de uma forma certa fictícia, mas ainda assim dá para encontrar algumas
coisas da vida dela ali escritas. E aí, eu queria saber um pouquinho sobre isso, como foi esse processo da escrita sobre aqueles autores específicos, como foi a pesquisa de vocês sobre isso. Aliás, eu escrevi com minha aluna de mestrado, a Tiara Cruz. São 17 personagens, vários artistas e entre eles vários escritores. Eu não li, confesso que tem autores de livros que são personagens do meu livro que eu nunca li nada das obras dele. Da Sylvia Plath, eu sei que eu não li nada. Uhum. Mas a literatura sobre ela diz isso que você falou. Alguns livros são semi-autobiográficos e até são muito como pistas para a identificação de sintomas que ela teve. Então, por exemplo, o Kanye West, que tá no outro personagem, que é um rapper super famoso e multi-artista, né? Eu nunca tinha ouvido falar nele antes de começar a pesquisa. Foi a Tiara que eu conhecia e me informou sobre ele. Não é o meu estilo de música, né? Meu estilo está mais para Tom Jobim, Bossa Nova, MPB, jazz. Aí que eu soube sobre ele. Da onde nasce, assim, Fogo e Cinzas? Se você puder falar pra gente, assim, um pouquinho como que foi a ideia, assim, o start de iniciar esse livro e dizer também um pouco sobre o título. Por que Fogo e Cinzas, né? Eu vi que no início do livro ali você explica, mas fala aí pra quem tá em casa ouvindo a gente. Qual é a alusão aí ao transtorno bipolar? Essa expressão fogo e cinza é de um psiquiatra grego, radicado em Roma, cujo nome eu nunca guardo, que grego para mim é grego, e comparando fogo com uma fase de mania do transtorno bipolar e as cinzas com a depressão. Acho que praticamente todos os livros, alguns deles, não fui eu que procurei. Vou escrever... esse particularmente, em outros, foi a ideia que me achou. Como é que me achou? O Van Gogh é uma inspiração clara. Sou super fã do Van Gogh. Nunca fui ao Museu Van Gogh, mas irei antes de morrer. Então, tem bastante tempo para isso. Mas eu adoro o Van Gogh. Tem obras do Van Gogh no mundo inteiro, então já vi algumas pessoas. Até no MASP, em São Paulo, tem... Você, inclusive, cita no livro, né, que você fala que o pintor pós-impressionista, né, o Vicente Van Gogh, é uma das suas grandes inspirações para escrever esse livro, né, junto com a psicóloga, que também é portadora de transtorno bipolar. E aí eu fiquei também com essa dúvida, assim, o que te chama mais atenção? Porque lendo o capítulo do livro, tem muita coisa, né, que vocês elencam que salta aos olhos, assim. Essa questão dele ter produzido aí mais de 800 obras em cerca de 8 meses, né, isso é um dado bem, né? 800 obras em 8 anos. 8 anos, o que já é coisa pra caramba, mas ainda é muito, 70 telas em 70 dias. Pois é. E metade dessas 800 e poucas telas em 2 anos só. Justamente os 2 últimos anos de vida e justamente o período em que a doença dele ficou mais grave. Foi a partir do momento que ele corta a orelha, pedaço da orelha esquerda, 2 anos depois ele morre. E a esquerda, porque tem vários autorretratos dele que tem o curativo, aí tá na orelha direita, mas porque ele se pintava diante do espelho, aí fica invertido. Acho que isso eu não botei no livro, não. E foram essas coisas, assim, que te chamaram a atenção e que... Primeiro foi a qualidade do Van Gogh, assim, de gostar. E aí, lendo coisas sobre ele, nossa, doença mental tinha. Aí, estudando as biografias dele, para mim, é transtorno bipolar para mim e para muita gente. Não por acaso que o aniversário dele, 30 de março, é o Dia Mundial do Transtorno Bipolar, né? Uma homenagem ou uma referência a ele. Então já tinha publicado uns 2 trabalhos sobre ele, depois até um terceiro, aí juntando a coisa de cinema, que eu descobri, junto com a Tiara também, que tem mais de 10 filmes sobre ele, e não mais 10 filmes não documentários, que tem algum personagem, algum ator fazendo o papel dele, inclusive filme de animação, né, aquele com Amor Van Gogh, né? Então tem alguém com a voz dele, e em outros atores, nesse ator, mas só a voz, e nos outros atores mesmo fazendo o papel de Van Gogh. Então eu já tinha 3 trabalhos sobre Van Gogh, e para mim estava claro que era transtorno bipolar. Quando eu vi o primeiro filme, que foi com Kirk Douglas, no papel de Van Gogh, Fome de Viver,
Filme década de 1950, se eu não me engano. No Cinema e Loucura, o filme entrou como exemplo de transtorno bipolar mania. No filme, o personagem estava em mania. E lendo as biografias do Van Gogh, parece transtorno bipolar também. Aí, eu já vou chegar como é que eu vi a ideia do livro. Van Gogh, já tinha algumas coisinhas escritas sobre ele. Aí me chamou a atenção a vida de Santos Dumont, depois que eu soube que ele cometeu suicídio. Aí eu fui estudar, não parecia transtorno bipolar. Aí escrevi um artigo, saiu no Jornal Brasileiro de Psiquiatria. Aí aconteceu o seguinte, a professora Marleide, da Neurologia da UFRJ, pediu ao professor Egídio para escreverem um artigo sobre a Dona Maria I, rainha de Portugal, avó de Dom Pedro I e mãe de Dom João VI. E o professor Egídio não tinha disponibilidade, me indicou. Aí eu, por encomenda, fui estudar Dona Maria I. Aí para mim ficou claro que ela tinha transtorno bipolar. Aí quando eu vi, eu já tinha 3 personagens, Van Gogh, Santos Dumont e Dona Maria I. Eu pensei assim, mas alguns é um livro. Foi isso. Legal. Então Dona Maria I, eu jamais iria me interessar por ela, foi uma encomenda. Eu acho interessante que algumas pessoas falam o termo bipolar como se fosse uma pessoa que acorda muito alegre e vai dormir muito triste, como se fosse uma ciclagem muito rápida. E queria que o senhor explicasse um pouquinho, na verdade, o que realmente é o transtorno bipolar do humor. Esse que muda de manhã está de um jeito, está de outro, de noite está de uma terceira forma, esse é o borderline, né? O que as pessoas assim tentam justificar as besteiras que fazem, assim, eu sou bipolar, ou eu sou borderline, ou eu sou de escorpião. Como a pessoa não tem culpa nenhuma, né? São as estrelas, né, os astros que justificam por que essa pessoa faz o que faz, né? O transtorno bipolar, simplificando um pouco, tem 2 fases. Bipolar tem fase de mania e fase de depressão. A classificação americana até permite que só a mania seja transtorno bipolar, mas isso é uma outra história. Então, uma fase de mania dura meses, uma fase de depressão, em geral, também dura meses. E a pessoa, entre as fases de mania e depressão, pode ficar meses ou anos normal. Na mania, eu acho que o principal na mania e na depressão é a questão de energia e atividade motora, né? Nem do humor, embora transtorno bipolar seja classificado como transtorno do humor. Acho que muda mesmo a pessoa se sentir com mais energia na mania e ficar sem energia, ficar prostrada na depressão. E tem as alterações do humor, na mania fica muito alegre, muito irritado, mas muito triste também na mania, o maníaco chora muito. E na depressão é mais tristeza. O borderline não, na verdade é um transtorno da personalidade borderline. Portanto, a pessoa, como em qualquer outro transtorno da personalidade, sempre foi assim. A pessoa é daquele jeito. A personalidade da pessoa foi moldada daquela forma patológica, mas é a personalidade daquela pessoa. Então, desde a adolescência, pelo menos, a pessoa é daquele jeito. Melhora, piora, mas a pessoa é daquele jeito. Com oscilações do humor, não da energia. Na verdade, o borderline é parte do que antigamente se chamava de histeria ou neurose histérica. Não tem nada a ver com transtorno bipolar, embora alguns autores importantes achassem ou achem que sim. E o transtorno bipolar é diferente. A pessoa está em mania, ela não é maníaca, ela está em mania, está em depressão, não é deprimida. Termina a mania, ela deixa de estar deprimida. Termina a depressão, ela deixa de estar deprimida. E grande parte da vida do bipolar ele está normal. Ele tem transtorno bipolar, mas ele está normal. O borderline ele nunca fica normal, ele é daquele jeito, né? Tem outras diferenças, mas basicamente é assim, né? E na mania da depressão tem muitas alterações físicas, né? Até para a pessoa entender o que é depressão, acho que praticamente todo mundo teve uma síndrome depressiva. Pegou Covid ou gripe, além dos sintomas respiratórios, você tem uma síndrome depressiva. A pessoa fica prostrada, sem energia, perde o apetite, dorme demais ou dorme de menos, diminui a libido. Então, são muitas alterações sentidas no corpo. Então, a depressão tem muitos sintomas corporais, físicos, não é meramente estar triste.
O borderline não, ele fica muito triste, mas não tem essas modificações corporais. Na mania, ele está com muita energia, se movimenta muito, não para de falar, fala rápido, libido aumentada e muito impulsivo. Então, tem muitas diferenças. Mas o borderline adora receber o diagnóstico de transtorno bipolar. Eu quase apanhei algumas vezes quando falei para o borderline, não, você não tem transtorno bipolar. Você tem uma coisa que, na verdade, é mais leve. Achei que fosse me agradecer, não, que quis me bater, porque as pessoas querem ser bipolares. Ele me chamou muita atenção que o diagnóstico de transtorno bipolar, ele costuma demorar muito tempo, né, no Brasil, assim. Estima-se que às vezes a pessoa demora, sim, cerca de 15 anos para receber o diagnóstico correto, né, nessa minha experiência aí que não é tão vasta, mas assim, já peguei alguns pacientes com 40 anos, 50 anos, e que nem sequer foi aventado essa hipótese e muitas vezes, né, eles chegam ali com muitos sintomas e é o que você falou, assim, é uma coisa que quando você colhe informação com essa rede colateral aí com a família, fica muito claro, né, do tipo assim, olha, ele fica assim em momentos, em fases, tem episódios e depois isso remite, depois volta, né, tem essa coisa aí, essa ciclagem, assim, né, dá para ver que não é um contínuo, né, não é que assim, ele é assim, não, ele está dessa forma. Por que você acha que demora tanto tempo para se fazer um diagnóstico correto da doença, por exemplo? Não é específico do Brasil. Tem estudos que mostram que, em média, demora 10 anos para o diagnóstico do transtorno bipolar. Um dos motivos é que, comumente, na maioria dos casos, o primeiro episódio do transtorno bipolar é de depressão. E, às vezes, tem 3, 4 episódios e os 4 primeiros são de depressão. Você vai ter hipomania ou mania na quinta vez que adoece. Então, nesse início da doença, nem se poderia dar o diagnóstico de transtorno bipolar. Por definição, não é ainda. E isso atrasa o diagnóstico. E se é do tipo 2, embora essa categoria de transtorno bipolar tipo 2 muito criticável, acho que facilita até dar muito diagnóstico de transtorno bipolar em paciente borderline, que nunca viu mania, mas deve ser hipomania. Mas existe também, como tem depressão mais leve, tem mania mais leve. A hipomania é mania leve. Então, muitas vezes o paciente não teve uma mania grave, nem moderada, só leve, e essa mania passa despercebida. Né? Aí a pessoa lembra, ou não lembra, né? Porque a pessoa é muito próximo do normal, ou ele já estava mais alegre porque arranjou uma namorada nova, ou arranjou um emprego novo. Provavelmente foi o contrário, arranjou uma namorada nova, um emprego novo, porque estava em hipomania, estava mais ousado, mais autoconfiante. Mais obstinado, né? Com mais energia. Aí ninguém achou que aquilo era patológico e às vezes não é lembrado. Então, às vezes, a pessoa já teve um episódio de hipomania e não foi detectado, e às vezes o psiquiatra não pergunta. E se pergunta, aquilo não é lembrado, não é valorizado, e o paciente já teve um episódio de hipomania, mas isso não sendo relatado, não é possível fazer o diagnóstico de transtorno bipolar. Então, isso atrasa muito. Você falando... Uma outra coisa, às vezes também os primeiros episódios do transtorno bipolar, quando tem muitos sintomas psicóticos, os quadros de mania ou depressão podem ficar no segundo plano, né? Então, os delírios e alucinações chamam mais a atenção. Então, especialmente na adolescência, aí é comum um paciente bipolar receber o diagnóstico de esquizofrenia, porque só viram os sintomas psicóticos, não viram nem mania nem depressão, embora pudessem estar presentes essas síndromes. Inclusive, essa pode ser uma forma de diferenciar a depressão unipolar da bipolar, né? Com sintomas psicóticos, às vezes mulheres no puerpério, depressão gestacional. Porque é uma questão prática. O paciente, só teve depressão ainda. Mas se a depressão for bipolar, né? Mas você não pode dar o diagnóstico, mas você pode ter indícios que aquela depressão seja bipolar. Quais seriam esses red flags? Isso que a Rebeca falou, né? Uma depressão pós-parto, puerperal, ter sintomas psicóticos, ter história familiar de transtorno bipolar, um início mais precoce, né? Episódios mais curtos e mais numerosos, uma depressão mais grave com sintomas melancólicos. Que é mais...
principalmente isso. Então, ter tomado antidepressivo e isso ter induzido sintomas maníacos ou até uma virada. Aí, se você esperar, se você já tiver vários desses indícios, esperar o paciente ter mania ou hipomania para aí sim tratar como transtorno bipolar, você já perdeu muito tempo e isso pode ter sido muito prejudicial para o paciente, porque muda muito o tratamento se aquela depressão é bipolar ou se é unipolar, né? Acho que daí também vem o cuidado com a prescrição indiscriminada de antidepressivos. Muitas vezes é necessária uma avaliação contínua e não em uma só avaliação da prescrição do antidepressivo, porque o paciente pode acabar virando depois, né? Então precisa de uma... No mundo todo, tem estudos nos Estados Unidos que mostram que os medicamentos mais usados para tratar depressão bipolar são antidepressivos. Uhum. Embora não haja nenhum antidepressivo aprovado, no caso do FDA, para tratar depressão bipolar. Uhum. Para depressão unipolar tem 50 mil, para depressão bipolar nenhum. E é uma coisa muito polêmica se deve ou não usar antidepressivo na depressão bipolar. E é curioso como que, assim, é uma classe de medicamento visto como muito inofensiva, né? Entre os... Aí vou falar da parte que não é psiquiatra, né? Entre as outras especialidades. Então, assim, um antidepressivo não vai fazer mal. Então, assim, aquele sintoma, né? Que ali está se apresentando como uma síndrome depressiva, geralmente esses outros profissionais se vê no lugar de, deixa eu fazer aqui essa prescrição. E é o que a Rebeca falou, né? O quanto que isso pode trazer riscos, né? Tem esse risco se é bipolar, mas também em termos de efeitos colaterais, tem menos riscos os antidepressivos mais modernos, né? Que são menos eficazes, mas são mais toleráveis e menos perigosos. Mas tem muita gente que nem sequer tem depressão e está tomando antidepressivo, né? Que os próprios psiquiatras prescrevem, por erro ou sei lá por que motivo, mas ginecologista, cardiologista, aí prescreve para muita gente, né? Endocrinologista. Acho que uma situação até para se atentar, mesmo na depressão unipolar, é que o antidepressivo ele primeiro atua na psicomotricidade, depois que ele vai atuar na parte da cognição. Então, o risco de suicídio pode ser aumentado, porque primeiro aumenta a motivação do paciente, depois que vão diminuir os sintomas depressivos. Acho que isso pode ser um risco também da prescrição sem um acompanhamento adequado do antidepressivo, né? Quando é depressão mesmo, né? Uhum. E se for bipolar, maior ainda, porque pode acontecer de a pessoa estar gravemente deprimida, sem esperança, extremamente triste, porém ela não tem ânimo, nem energia, nem capacidade de planejar o suicídio. Ela não consegue nem sair da cama, muito menos se matar. À medida que ela melhora, aumenta as chances de ela cometer suicídio, de planejar e executar. E se começarem a entrar sintomas maníacos, né, a pessoa triste, sem esperança, mas começa a entrar a impulsividade da mania, irritabilidade, agressividade da mania, energia da mania, vira um estado misto, aí o risco de suicídio é enorme. Uhum. É curioso também, né? Aqui no livro você fala, é interessante salientar isso. Aliás, você tá gostando do livro? Bastante. Parabéns, vamos fazer o que o transtorno bipolar... Minha cara, não, esse livro é horroroso. Nada. Não, Gosto muito. Que o transtorno bipolar é o transtorno mental, né, com maior taxa aí, né, de suicidabilidade. E eu acho que fala muito essa questão, né, dessa fase aí, né, de ativação, que tem mais essa questão do impulso, né, desse descontrole, a questão da psicomotricidade. Não só isso. Os estados mistos, né? Que a depressão do transtorno bipolar é depressão mesmo, que muitos pacientes que preenchem os critérios para episódio depressivo maior nunca tiveram mania ou hipomania, então diagnóstico de transtorno depressivo maior. Mas os critérios são muito inclusivos, então eu acho que muitas pessoas que recebem diagnóstico seguindo os critérios diagnósticos está correto, né? Porque está correto porque está seguindo os critérios diagnósticos, mas aquilo talvez não seja depressão. Então muitas pessoas estão tristes, passaram por uma perda, alguma frustração, preenche os critérios diagnósticos, mas aquilo, ainda mais quando não tem os sintomas mais físicos, corporais, que são chamados de melancólicos, né? São sintomas mais clássicos de depressão. Sim. Eli, com relação às causas do transtorno bipolar,
A gente sabe, né, que a herdabilidade é bastante considerável, inclusive é um ponto aí a ser investigado na anamnese, né, durante uma investigação aí de transtorno bipolar. Mas com relação às causas, assim, os gatilhos ambientais, eles são fortes o suficiente para poder fazer o indivíduo ciclar? Então, entrar, por exemplo, no episódio de mania. Em primeiro lugar, a transtorno bipolar não tem causa conhecida. Tem fatores etiopatogênicos, né, que são uma predisposição. Igual hipertensão arterial, a hipertensão é essencial. Hipertensão é essencial, a pressão arterial do indivíduo está alta, mas não sabe a causa. Mas, para ter familiares biológicos com hipertensão essencial, isso aumenta o risco, mas o fator genético não é a causa, é uma etiopatogenia, né? Fator etiopatogênico, etiopatológico. Transtorno bipolar é a mesma coisa, por definição não tem causa conhecida. Mania e depressão são síndromes que podem ter várias causas, inclusive a causa pode não ser conhecida. Então, intoxicação por cocaína pode causar uma síndrome maníaca. Uso de corticoide também. Depressão, falei agora há pouco, ter gripe, covid, causa uma síndrome depressiva. Hipotiroidismo, carcinoma de pâncreas. Então, tem muitas causas de depressão e de mania. Mas no transtorno bipolar, tanto a mania como a depressão, por definição, não tem causa conhecida. Mas o que pode ser gatilho desencadear? Aí, qualquer evento de estresse tem o poder de desencadear, mas até desencadear a gripe. Você tem baixa imunidade, aí você fica mais suscetível a pegar uma infecção. Tem um estudo do Robert Post que é bem interessante, que não é só sobre transtorno bipolar, transtornos do humor, então transtorno bipolar e transtorno depressivo maior. Ele mostra que antes do primeiro episódio é muito comum um evento vital importante, significativo, e antes dos primeiros episódios também, mais antes do primeiro, mas também depois dos primeiros. Mas depois que a doença já teve vários episódios, um evento vital fica cada vez menos frequente ou se está presente é menos importante. É como se houvesse alguma autonomia em relação ao ambiente e a doença tivesse, cada episódio fosse causa dos seguintes. Tivesse até um efeito cumulativo, quanto mais episódios a pessoa teve, mais episódios vai ter, independentemente de algum evento de estresse. Então, parece que no início o ambiente parece ser mais importante, né, desencadeando as crises, mas depois a doença se autoalimenta. E aí a importância, né, da gente fazer um screening adequado aí no primeiro momento, justamente para conseguir descartar, né, causa orgânica, pensando que o transtorno bipolar é um transtorno mental primário, né, e não, e aí precisa, né, fazer esse descarte aí, se tem algum quadro que está desencadeando, né, secundário, alguma alteração, né. Às vezes é difícil porque o bipolar usa muitas drogas psicoativas, né. Então, usa muita cocaína, álcool, maconha. Aí você fica em dúvida, aquele episódio usou maconha... Aí o tempo de evolução ajuda, né? A duração aí desse quadro maniforme, né? A cessação do uso da substância ou não. Mas o paciente... E se ele continua usando? Continua usando. Aí você não sabe, né? Você não fica sem a cocaína... Você não sabe se ele parando de usar e os sintomas iam continuar ou não. Então, você tem que identificar pelo menos um episódio que foi primário, não foi relacionado a uma substância ou outra causa. E sabendo, assim, que é uma doença crônica, né, que a gente não fala em cura, o que você poderia falar aí para quem está ouvindo, como que seria o tratamento, assim? Tratamento é fundamental porque o transtorno bipolar é muito grave, né? Estamos falando de suicídio, né? Bem que eu estava na cabeça que tinha alguma coisa que eu não tinha respondido. Pelo menos 10% dos bipolares cometem suicídio. Borderline, a taxa de tentativas é muito maior, mas morrer mesmo nas tentativas são 2, 3%. Não tem nenhuma outra condição médica com uma taxa tão alta de suicídio como o transtorno bipolar. Então, é uma doença grave, não tem hipótese de não tratar. Não só a depressão é muito grave, que incapacita a pessoa para trabalhar, estudar,
ter vida social, o risco enorme de suicídio, mas a mania é uma situação de risco. A pessoa perde totalmente o medo, faz besteiras, usa todas as drogas, dirige em altíssima velocidade, anda pelada na rua, gasta dinheiro que não tem, pode ficar agressiva, machucar alguém. Então não tem como não tratar e não tratar com remédio. Não é só com remédio, mas sem remédio não tem como. E o tratamento de transtorno bipolar é muito complicado porque é um tratamento numa fase de mania, é outro tratamento na fase de depressão, ainda tem um tratamento de manutenção que é essencial também, que é para prevenir novos episódios, diminuir as chances de novos episódios ou pelo menos a gravidade de novos episódios. Então não tem nenhum momento que o paciente possa ficar sem tratamento. O tratamento é contínuo, pode mudar o tratamento, mas todo dia, estando em mania, depressão ou normal, né, na eutimia, se mantém em tratamento. Com psicoterapia também, mas remédio sempre. A gente recebeu algumas perguntas dos seguidores do podcast e a gente queria fazer para o senhor. Inclusive, uma delas é sobre o tratamento exatamente, que ela perguntou: TAB em associação com TDAH, como tratar? Porque seria um psicoestimulante que poderia desencadear a mania. Como é que é esse manejo? Esse é um problema, né? Usar neuroestimulante em paciente com transtorno bipolar, que pode induzir mania. Não é inteiramente proibido, mas é um risco grande. O transtorno bipolar é mais grave que o TDAH, né? Então, é melhor não tratar o TDAH do que não tratar o transtorno bipolar, podendo tratar os dois. É uma situação semelhante a transtorno obsessivo-compulsivo junto com o transtorno bipolar. Que o TOC, né, transtorno obsessivo-compulsivo, tem um tratamento psicoterápico, especialmente terapia cognitivo-comportamental, mas o uso de antidepressivos estão indicados para tratar as ideias obsessivas. Mas usar antidepressivo no transtorno bipolar é um problema, né, como a gente já falou agora há pouco. Então, em muitos casos, e não é uma comorbidade rara, né, transtorno bipolar e TOC, em muitos casos você tem que dizer para o paciente, você vai tratar o TOC com psicoterapia, com remédio não. A gente recebeu algumas outras, Eli, só que você foi respondendo ao longo desse bate-papo aqui com a gente. Uma delas... Eu não colhei. Uma delas é a clássica, né, que é aquela diferença do transtorno bipolar para o transtorno de personalidade borderline. A outra foi a questão da relação genética para desenvolver bipolaridade, tendo um familiar, né, de primeiro grau. E a questão do tratamento também. Uma outra pergunta foi com relação aos episódios de mania. Ele pergunta assim, em média, quanto tempo o paciente pode ficar em mania? Existe casos de durar anos? Na literatura clássica se diz que o episódio de mania dura em média 3 a 6 meses, como de depressão de 9 a 12 meses, mas é uma média com um desvio padrão gigantesco, é muito variável de paciente para paciente, né? Pode acontecer de episódio de mania durar horas, mas isso é raríssimo, né? Mas pode durar anos. Tem uma situação que é rara, mas que existe, que é de uma mania crônica. A pessoa não sai nunca de mania. E aí, a gente tem um quadro chamado Livre Associação, que a gente costuma fazer perguntas para as pessoas que a gente entrevista. Então, eu queria perguntar para você qual o estabilizador do humor que você mais usa, mais gosta. Tem 3 que eu adoro: o lítio e lítio. Perfeito. O lítio tem uma história envolve um brasileiro, né? Não sei se Conta pra gente aí, Eli. Que o lítio é um metal que existe na natureza, né? Ele é tirado literalmente de pedra. E isso eu aprendi com o Guilherme Bretas, que é meu parceiro, meu colaborador lá no ambulatório do Bipolab no IPUB. Ele viu não sei onde que o lítio surgiu 3 minutos depois do Big Bang. Que ele é o terceiro elemento a surgir no mundo, no universo. Acho que foi o hidrogênio, não sei qual o segundo, o terceiro é o lítio. Então, ou foi o Big Bang ou foi Deus que criou o lítio, não foi a indústria farmacêutica. É o mesmo lítio da bateria do notebook, do celular. E ele é tirado de pedra. Quem descobriu a pedra de onde foi tirado o lítio foi José Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca da independência. Ele ficava enchendo o saco de Dom Pedro I para ele separar o Brasil de Portugal. E ele era geólogo. Aí ele descobriu uma pedra, a qual ele deu o nome de petalina.
Aí levou a pedra para a Europa, eu não lembro, aí levou acho que para um químico, não sei se na Suécia, outro lugar, aí o cara lá extraiu o lítio dessa pedra, mas foi o José Bonifácio, né, um brasileiro, é o único elemento da tabela periódica dos elementos que tem foi descoberto por um brasileiro. Ele é psiquiatria, mas também é cultura, né? Ele... Há poucos anos que eu sei dessa história de José Bonifácio. Eu ia te perguntar seu time, mas você já soltou aqui na entrevista, então eu vou perguntar se eu e mais você... 44 milhões de pessoas. Tamo junto aí. Então eu vou perguntar se você arrisca em um palpite pro dia 17. Manda aí um placar. Estarei lá, já tem ingresso comprado. Comprei o pacote do ano inteiro, mas o Flamengo esteve mal este ano, aí eu fui pouco até, mas... E perdi muito dinheiro, porque o Flamengo não avançou na Libertadores. Mas vai ganhar a Copa do Brasil. É, pelo menos isso. Eu estarei lá domingo que vem. Arrisca um placar aí. 2-0 Flamengo. Boa. Bruno Henrique e Arrascaeta. Uma música. Chovendo na Roseira, Tom Jobim. Ó, você é ousado nessa. Um livro seu. Um dos 6. Escolher um? A comparação eu acho perfeita, assim, livro é como filho, né? Você não tem favorito, às vezes as pessoas têm favorito, eu não tenho. Tirando o primeiro que foi mais para perder a virgindade, os outros são todos especiais. E até assim, às vezes, é como filho mesmo, e eu tenho filho de carne e osso também, né, Rafael? Assim, a pessoa elogia um livro meu, eu não me sinto elogiado, eu assim, como um pai eu contribuí, mas o mérito é dele mesmo. Eu tenho essa vivência, os livros ganham uma independência, assim, eu os coloquei no mundo, mas eles não sou eu. Justo, ali. Um filme. Um Corpo que Cai, de Alfred Hitchcock. Melhor filme de todos os tempos. Eu vi com 19 anos, pertinho do IPUB, existia o Cinema Veneza, que hoje em dia é um centro cultural chamado Veneza também. Eu já tinha visto os melhores filmes do Hitchcock, já tinha visto Psicose, Janela Indiscreta, Intriga Internacional, Os Pássaros. Aí eu não esperava, já adorava Hitchcock. Um Corpo que Cai me surpreendeu, eu saí em êxtase, praticamente em estado dissociativo do cinema. Tanto que eu morava em Copacabana, onde nós estamos, né? Eu fui embora do cinema, atravessei o túnel novo, né? Que a gente chama, sem medo de ser assaltado, porque eu não queria voltar logo para casa, eu não queria voltar ao mundo real, não, eu queria ficar andando. Eu saí tão em êxtase desse filme, e eu já vi umas 14 vezes, sem exagero. Eu só fico muito tempo sem ver esse filme, eu fico assim com saudade. Eu não tenho a menor ideia do meu segundo favorito, mas esse sempre foi, desde os 19 anos, e tem uma eleição de Instituto Britânico do Filme de 10 em 10 anos. Primeiro ganhou o Ladrões de Bicicleta, do Vittorio De Sica, do neorrealismo italiano, em 1952. Ele também é cultura. Em 1962 já ganhou Cidadão Kane. 72, 82... 92, 2002, sempre Cidadão Kane. Até que em 2012, Um Corpo que Cai ganhou. Desbancou o Cidadão Kane. Em 2022 entrou um absurdo, um filme, acho que é belga, é uma diretora mulher, um filme que eu nunca tinha ouvido falar na diretora nem no filme, mas eu sei que é ruim, que não é melhor que Um Corpo que Cai, não. Acho que Hitchcock brinca com a psiquiatria, né? Uma das minhas inspirações, ninguém perguntou isso, mas... Seria a próxima, pode mandar. Por que eu fui fazer psiquiatria? Na verdade, eu entrei na faculdade de medicina para ser psicanalista. Aí, durante a faculdade, eu me interessei por psiquiatria, mas eu queria ser psicanalista. Por que eu queria ser psicanalista? Muita coisa ligada à arte. Hitchcock tem muita coisa explícita e implícita de psicanálise. Tem um filme, Quando Fala o Coração, Spellbound, que a Ingrid Bergman faz o papel de uma psicanalista. O Gregory Peck, que é um neurótico, que tem um quadro dissociativo. O Machado de Assis, muita coisa psi, tem aquele conto O Alienista. Dom Casmurro é uma história de delírio de ciúmes. O Woody Allen, tem um livro sobre o Woody Allen, explicitamente tem psicanálise, né? Muitos filmes têm cenas que tem um personagem numa sessão de psicoterapia ou psicanálise. Que mais? Várias coisas, assim, Nelson Rodrigues, que eu adoro, tem muita coisa psicanalítica também.
Então, e um filme do John Huston, Freud, Além da Alma, que eu vi com 16 anos. Aí eu, assim, vi o filme e pensei assim, eu quero ser Freud quando crescer. Aí agora, estamos chamando de senhor, né? Então, eu estou podendo assim, meio que voltar para a adolescência, que eu estou voltando coisas da minha adolescência, mas na minha vida profissional. Então, eu escrevo, apresento, tenho uma apresentação sobre Dom Casmurro, que eu já fiz sem exagero, mais 20 vezes, inclusive no Centro de Estudos do IPUB. 20 vezes sem exagero mesmo. Durante a pandemia, fiz um monte de vezes online, que é uma delícia de fazer. Eu acho que é a melhor que eu já fiz. Incrível, posso falar, porque você apresentou pra gente durante o R1 e foi incrível. E quanto mais eu faço, aí fica mais fácil, né? Aí eu assista de novo, que nunca é igual, né? E então dá prazer, aí que eu tenho a liberdade, né? Já sou professor, então eu posso falar do que quiser. Me chamam para alguma coisa, você quer falar de que? Perguntam ou dão sugestão? Eu digo, não quero falar disso não, quero falar do Dom Casmurro. Então eu fico voltando para as minhas raízes, né? As coisas que me levaram à psicanálise e depois para a psiquiatria. Hoje em dia na vida profissional. Bacana. Rebeca, daria para ficar aqui mais uma hora? Aliás, tem um filme do Hitchcock, Rebeca, no Brasil, Rebeca, a mulher é inesquecível. Sim. Inesquecível? Acho que é. Eu já vi a versão nova dele, que tem na Netflix. A antiga eu nunca assisti. Eu não vi a nova, conheço a antiga. E não é um Hitchcock típico, não. O Hitchcock teve até muito pouco poder. Ele ganhou o Oscar, melhor filme, com a John Fontaine. Mas não é um filme muito Hitchcockiano, ele não teve pleno poder. Foi o primeiro filme, Hitchcock era inglês, né? Foi o primeiro filme americano dele, né? Ele já fez sucesso na Inglaterra. E aí foi contratado por Hollywood. Foi o primeiro filme dele, já ganhou o Oscar o filme, mas não é um filme típico do Hitchcock, não é um dos melhores filmes do Hitchcock, mas é um filme bonzinho. Laurence Olivier, né? Sim, acho foi que casado com a Vivian Leigh, que eu acho que é 2 vezes ela. Inclusive, Janela Indiscreta tá aí sendo refeito de várias versões até hoje, né? Não, nem vejo. Paranoia. Janela Indiscreta só perde talvez para Um Corpo que Cai, do Hitchcock. Janela Indiscreta é extraordinário. E tem a Grace Kelly no auge da beleza. O James Stewart é noivo da Grace Kelly, mas ele só fica olhando para os vizinhos, né? Em vez de... A Grace Kelly é apaixonadíssima por ele e ele não dá a menor bola para a Grace Kelly, só quer olhar os vizinhos. Sim. Filmaço. Eli, você fala aí da contribuição, né, que você fica feliz quando vê que o seu livro, né, alcançou isso aí, esse objetivo aí de contribuir, de agregar. E eu acho que, assim, é para além do livro, sabe? Eu acho que todo momento com você tá agregando, tá nos espaços de formação com você, é absolutamente incrível, assim. E eu sei que sua agenda é muito lotada e você conseguiu aí abrir um espaço. Maracanã domingo. Abrir um espaço pra gente, então queria agradecer. Mora aqui pertinho, não custa nada. Caramba. Bom que a gente marca outras vezes aqui então, hein? Tem que aceitar. Valeu, Eli. Brigadão aí. Adorei. Pela disponibilidade. Obrigada, Eli. Foi um prazer. Eu que agradeço, foi ótimo. Valeu, gente.